Olá pessoal, continuando aqui nossa leitura do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. A gente está entrando aqui na terceira fase da jornada, que é o retorno. A gente já falou da partida, né, do chamado aqui, depois a gente falou das iniciações, da iniciação e das provas, e agora o nosso herói começa a ter que voltar. É tipo assim, ó, terminou aqui, você fez o que precisava ser feito, agora você tem que voltar para casa, voltar para a origem, né? De uma certa forma o mito ele tem essa coisa do vai para o externo e depois volta e internaliza. A gente é assim, né? Durante o dia a gente vai para o externo, faz as coisas no mundo e depois a gente volta, né? Volta para o lar, volta para nossa casa, interioriza as experiências. Então a gente tem essa volta ao centro, de onde a gente partiu e agora para onde a gente volta transformado. E essa fase tem vários itens, né? Ele tem aqui a recusa do retorno, que é o que a gente vai ver agora, a fuga mágica, o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar de retorno, Senhor dos dois mundos e liberdade para viver. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver tudo. E hoje a gente vai falar da recusa do retorno, que é bem curtinho, mas que leva a muitas reflexões, certo? É curtinho pelo seguinte, a ideia geral aqui é, o herói foi, conseguiu as coisas, mudou de nível, teve sua bênção, sua apoteose, aprendeu, cresceu e agora o que acontece? Ele tem medo de voltar e não ser compreendido. Ele tem medo de voltar e de não se encaixar mais naquele lugar. Olha só que interessante. Vocês nunca passaram por isso, não? De achar, de ter medo de que você não vai conseguir se enturmar em algum lugar? Esse receio faz muitas vezes no mito que o herói não retorne, faz com que o herói fique naquele lugar, fique na ilha da deusa imortal, fique lá em Avalon, enfim, não retorne para o seu lugar de origem. É uma espécie de fuga, né? O que leva muitas pessoas a questionarem, nossa, mas é herói mesmo, né? Já que ele não quer voltar para compartilhar, quer ficar lá sozinho, né? Gente, a gente está falando de diversas possibilidades, né, humanas. E uma das possibilidades humanas é essa, é esse receio da gente voltar e não conseguir compartilhar aquilo que a gente tem. Então, pela incompreensão desse processo, faz com que a gente não queira compartilhar o que foi feito. E aqui eu trouxe, feito no sentido de aventura, né? E aqui eu trouxe o iniciozinho desse item, é bem bonita a descrição que ele faz. Ele põe assim, ó. Terminada a busca do herói por meio da penetração da fonte ou por intermédio da graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana ou animal, o aventureiro deve agora retornar com o seu troféu transmutador da vida. Então ele recebeu algo, ele recebeu o elixir, ele recebeu o amuleto, ele descobriu quem ele é. Enfim, ele recebeu aquilo e agora ele tem que voltar com esse troféu transmutador da vida. Então ele se transmutou com aquilo que ele conquistou e agora ele tem que retornar. Aí ele fala assim, o círculo completo, a norma do monomito, né? Lembra que a gente está falando de um mito único aqui. Requer que o herói inicie agora o trabalho de trazer os símbolos da sabedoria ou a princesa adormecida de volta ao reino humano. Então ele caminhou, ele foi para um outro estado de consciência. Lembra que ele quebrou o limiar, né? Ele saiu daquele mundo, viveu suas aventuras, conquistou. Agora ele tem que trazer de volta ao reino humano, que é essa origem, né? Ele fala, onde a bênção alcançada pode servir de renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos 10 mil mundos. Seja lá de onde ele saiu, né? Esse retorno vai fazer com que ele possa ajudar e transmutar a todos. Só que por algum motivo ele não faz. É que nem aquela recusa de chamado lá no início, né? Aqui ele não faz. E isso é uma das coisas que acontecem com as pessoas.
E o comentário que eu queria fazer aqui é que, como heróis cotidianos que nós somos, né? Eu queria pedir para a gente retornar, pessoal, não fica lá não. Volta, porque estão precisando de muitas pessoas, muitos heróis, muitas pessoas que possam compartilhar essas suas conquistas para melhorar o mundo onde a gente vive. Então, se você está vivendo essa parte do mito, né, essa recusa do retorno, esse receio de não vai dar, não vou ser entendido e tal, experimenta, tenta um pouco, talvez compreenda, talvez você possa passar pelo menos um pouco, mas o importante é a gente poder passar para frente as coisas que a gente aprendeu, né? Não faz muito sentido, por receio, ficar segurando isso. É um dos problemas, não deixa de ser uma nova prova aí que o nosso herói vai ter que passar. E aí no livro ele dá um exemplo, né, de uma história onde o rei não retorna. Ele fica, né, lá nesse seu estado de bem-aventurança e não retorna. No nosso caso, a gente quer retornar, a gente quer compartilhar e a gente quer passar para as pessoas as coisas boas que a gente aprendeu e que fizeram bem na nossa vida. De certa forma, é o que a gente faz quando compartilha aqui o estudo de mitologia, quando você compartilha um aprendizado que você teve na sua vida e acha que a outra pessoa pode se beneficiar disso, né? É o seu amuleto transformador da vida. Compartilhe, nada melhor do que compartilhar aquilo que a gente aprende com os outros, ok? No próximo vídeo a gente continua com essa fase do retorno aqui da nossa jornada do herói.